Muito boa noite, pessoal. No ar com vocês novamente, mais uma super edição do BN Autos Cast. E, como sempre, nós vamos trazer um assunto muito pertinente para que vocês conheçam tudo. Hoje, vocês vão conhecer tudo sobre consórcio e financiamento. Para isso, eu e meu parceiro aqui, Maurício Rosa, trouxemos grandes nomes, né, Maurício? O que nós vamos apresentar hoje para o nosso pessoal que está lá, atento em casa? Fala pessoal, excelente noite para vocês, sempre um prazer estar participando aqui. Vamos lá, a gente fala tanto de carro, né? Já falamos como protegê-lo e como comprá-lo, qual a melhor forma. As coisas mudam muito rápido. Um bate-bola aqui nos bastidores, eu já tive uma outra percepção do que eu achava referente a um assunto. A gente vai tocar sobre isso aí na frente. Nós sabemos, né, que o sonho aí da maioria dos brasileiros é adquirir um veículo. Muitos podem ir lá comprar à vista, não tem nenhuma preocupação de realmente qual é a melhor condição, mas para nós, né, que ainda ficamos lá com um dinheirinho suado para realizar o grande sonho, eu trouxe aqui hoje o Kleber Santana, que ele vai falar tudo sobre consórcio. Depois eu vou apresentar outra fera também, que é Gustavo Brasileiro, que é o gerente comercial do Bradesco Financiamentos. Mas eu vou começar contigo, Kleber, nosso parceiro Auto Shopping em Itapuã, que já está com a gente lá há 2 anos. Dê uma boa noite aí pro pessoal, se apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kleber Santana, eu sou representante de consórcio, certo? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Daniela pela essa grandiosa oportunidade de estar aqui hoje falando do produto consórcio. Pois é. E tu sabe que assim, tanto eu quanto Maurício e também quem está aí nos assistindo, sempre tem muitas e muitas dúvidas. Porque eu acho que tem muita coisa, misticismo até nessa parte do consórcio, né? Nós já ouvimos tantas histórias sobre consórcio, histórias boas e histórias ruins. Então, assim, para início de conversa, eu queria que tu explicasse desde como é formado o grupo, como é que funciona a parte da administração do consórcio, até a contemplação da carta. Então, como é o início de tudo, Kleber? Fala pra gente. O consórcio é muito simples, né? O consórcio é um grupo de pessoas que se une para adquirir um bem comum, certo? O que acontece no consórcio? Nós temos as contemplações por mês, que é uma por sorteio, que é obrigatório, certo? E a maioria por lance. Como é que funciona o lance? O cliente é que vai determinar o lance que ele vai dar para adquirir a carta de crédito, certo? O lance, a pessoa não pega e paga o lance. O lance só é pago após a contemplação, né? Porque às vezes o pessoal fica com aquele misticismo, não, vou ter que pegar o dinheiro não sai. Não funciona assim. Eu já vi gente vender consórcio como lance como entrada, você sabia? Não. Infelizmente, mas isso não acontece. Não é a norma do consórcio. Quem contempla a sua carta é o próprio cliente, certo? Agora, o que é que acontece? Tem alguns vendedores, né, que omitem algumas informações e aí termina queimando o produto. Perfeito. Porque o produto consórcio hoje é o produto que mais teve crescimento no mercado automobilístico, entendeu? Então o consórcio ele está no auge. Maravilha. Tá. Então, começou aí só um insight, né, do que nós vamos ter sobre consórcio. Agora, Gustavo Brasileiro, muito bem-vindo também. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Te tirei um pouquinho lá de várias conferências, né, e reuniões para um lado e para o outro. Bem-vindo, Gustavo, o representante do gerente comercial do Bradesco Financiamento, está conosco lá no Auto Shopping, né, um dos locais de atuação. Te apresente, deu boa noite para a gente aí, então, Gustavo. Boa noite, Dani. Boa noite, Maurício. Boa noite, Kleber. Boa noite, equipe. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui. Agradeço a oportunidade, né, de fomentar um pouco do nosso produto, de esclarecer, tirar dúvidas. Embora seja um produto muito usual, muito comum no nosso mercado, principalmente no de veículos, né? Eu sei que tem muitas questões, muitos detalhes que a gente está aqui e é uma oportunidade para o público que está em casa tirar essas dúvidas, né? O mercado que cresce todo ano, financiamento de veículo, e o banco também, em linha com o mercado,
tem esse crescimento e vamos tocar essa bola aqui. É isso. Muito bem. Eu sei, Gustavo, que tudo muda o tempo todo. E financiamento mesmo, eu acompanho principalmente do Bradesco, que é uma das financeiras mais tradicionais que nós temos. Mas, assim, a gente vai fazer um pouquinho agora essa pegada, o que era no passado e como está hoje. Então, assim, o início de tudo. Antigamente, né, que eu já comentei aqui com o pessoal já faz um tempo, lá na Itapuã Veículos, eu já fazia as minhas fichinhas cadastrais quando eu vendia autos, e era uma ficha cadastral impressa mesmo, que tu tinha que preencher frente, verso, pegava, tirava xerox lá do frente, verso, carteira de habilitação, documento disso, daquilo, daquele outro, catatal de coisas assim, né? Isso era lá naquele tempo. Então, Verdade. Hoje... Eu escuto muita história aqui em Salvador, principalmente, né? Nesse tempo de banco, eu tenho praticamente 20 anos de banco. Vim de Recife, de outras praças, já trabalhei em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e um pedaço ali de Alagoas. E agora eu estou aqui na Bahia. E tu chegaste em Salvador quanto tempo? Exatamente 1 ano e 2 meses. Então, tá fresquinho. Fresquinho, apaixonado pela cidade. Imagina. Eu pela tua cidade e tu pela minha, que agora já é minha. Era um sonho morar em Salvador. Nessa trajetória aí de banco, eu tinha um sonho de morar aqui pelo encanto, pela magia da cidade. E aí a gente escutando essas histórias, tem muitas peculiares aqui, de gerentes que aprovavam, jogava a proposta para o ar, se caísse virada para cima, aprovava. Assim, de fato. Acompanhei também. Era um período que você olhava para o cadastro e aprovava na canetada. E isso, no decorrer do tempo, né, as coisas vão se modernizando, se atualizando, isso aí é fato. E a gente também vai vendo um avanço na necessidade de segurança dos processos, das informações. O mundo hoje muito globalizado, a gente já sabe, muito veloz. E as informações ficaram muito frágeis, né? E elas precisavam, de fato, dessa segurança maior. E isso, os sistemas vão corroborando para essa segurança, mas também, principalmente, para a praticidade, agilidade, de um negócio que se tornou muito rápido. Você hoje chega numa loja e pode sair com o carro na mesma hora, praticamente. Você chega lá, aprova seu cadastro, assina o contrato ali digitalmente. Às vezes somente faz a biometria facial. Sim. E ali você já pode sair com o seu carro. O pagamento é feito via Pix, do crédito. Então, assim, é um negócio muito veloz que requer, de fato, um acompanhamento dos processos, das normas, enfim. Eu acho que, diante dessa velocidade de negócio, do que era antes, do que é agora, a gente vê um negócio que ficou muito facilitado para o consumidor. E isso fomenta muito o mercado. Hoje, a gente tem aqui na Bahia um potencial absurdo de negócios. E a gente tem uma responsabilidade grande nisso aí, né? Sim. As informações são muito mais transparentes. Sim. Naquela época da fichinha que jogava para cima, os próprios vendedores também, na hora, meio que burlavam um pouquinho a informação. Eu me recordo muito. Aumenta a renda, eu já vi Aumenta a muito renda, disso. pede uma declaração para o contador de rendimento. Ou então, Pega assim, sempre de outra a pessoa diz, olha, eu sou casada, mas meu esposo aqui tá com o nome sujo. Então, coloque aí que eu sou separada. E isso tudo passava. Não junta renda. Isso. Hoje em dia, o que a gente percebe, né? Coloca lá o CPF e o CPF já vai te dar quanto de crédito tu tem disponível, né? Até onde tu pode ir. Já sabe onde mora, né? Com quem reside. Não adianta mentir. Isso. Essa é a verdade. Porque são tantos bancos de dados, tantos sistemas que se cruzam, que a informação já está lá no sistema. Quando você coloca o CPF, como você disse, coloca o CPF, a data de nascimento, já puxa tudo. É isso mesmo. Então, às vezes você quer informar uma coisa que não é. Agora, o sistema puxa. Gustavo, muito interessante você tocar nesse assunto, porque aí, se tratando de financiamento, se tratando de banco, se trata de relacionamento. Sim. Né? Eu sou correntista de um outro banco, que não é o que você representa. É regra a minha taxa de juros ser menor no financiamento, ou um outro banco pode ter uma taxa semelhante ou melhor do que o banco que eu sou correntista e ter um relacionamento? Existe algum tipo de regra para isso? Normalmente, quando você já tem relacionamento com o banco, você já vai ter essa precificação que a gente chama, né? Diferenciada. Você já tem ali linhas de crédito, você já tem um comportamento analisado
um histórico, né? analisado do cliente dentro dessa organização, né? E isso, de fato, facilita. Embora nós, por exemplo, a gente tem uma flexibilidade muito grande de atuar. A gente não está preso ao que o sistema diz. Então, assim, por mais que tenha essa modernização, o banco ele tem essa característica de que utilizar o capital humano, que faz muita diferença. Certo? O sistema é importante, facilita, agiliza, mas o capital humano, o relacionamento, como você falou, ele é fundamental. E a gente utiliza muito bem isso. Perfeito. A gente flexibiliza com preço, flexibiliza com crédito, com formalização, tudo isso, esses pilares, né? Acho que crédito, atendimento, preço, são pilares dessa operação e a gente tem essa flexibilidade muito grande. Falando do meu departamento. Essa instituição. Perfeito. E, Gustavo, assim, tu falaste a respeito, né, da questão de ter esse histórico, que a financeira tem esse histórico de todo consumidor. Eu queria saber do Kleber, para o consórcio, como é que funciona isso também, né? Se tu tem um histórico para análise na ocasião. Quando compra a cota, eu sei que não tem nenhuma pesquisa, né? Qualquer um pode ir lá adquirir o seu consórcio e sair pagando as parcelas. Agora, na ocasião da contemplação, como é que funciona? Dani, o consórcio antigamente fazia com restrição, fazia de qualquer maneira, só ia fazer análise depois da sua contemplação. O consórcio também se modernizou. Olha. Entendeu? Então, hoje quando você bota o seu CPF, o consórcio já informa se libera o crédito ou não. Não sabia disso, não. Entendeu? Não sabia que tinha essa análise. Eu tinha o mesmo pensamento de Dani. Entendeu? Eu começo a pagar, agora para receber o bem é outra coisa. Tem alguns consórcios, a depender do que você deve no mercado, eles liberam. Mas quando você contemplar, é necessário que você esteja com o nome limpo. Entendeu? O consórcio se modernizou tanto que hoje estão pegando score também. Então, uma questão de segurança também. Porque o consórcio, o mercado cresceu muito. Então, a tendência é que as administradoras também se modernizem para dar segurança. Mas hoje eu quero comprar meu seminovo lá no Auto Shopping Itapuã. Vi meu anúncio aqui no BN Autos, achei o carro que estava lá no Auto Shopping Itapuã, fui lá, adquiri o veículo, e aí vou na hora comprar. Tentei lá com o Bradesco Financiamentos para fazer o financiamento, não consegui porque eu tinha uma restrição. Aí disse, olha, tudo bem, eu já sei qual é a restrição, eu vou conseguir pagar. Daqui a 1 ano eu vou conseguir pagar, quitar essa minha dívida. Aí eu vou para o consórcio. Então, eu não consigo comprar essa cota hoje e ir pagando? Não, você consegue comprar cota e ir pagando, entendeu? Tá. Mas não consegue fazer o faturamento. Certo, é isso, a contemplação. Isso, quando contemplar, aí é outra história, né? Mas no caso, se eu depois estiver limpinha, aí está resolvido. Aí você vai ser, porque se faz um cadastro também, né? Ao banco, aí liberou lá. Você vai assinar o seu contrato. Hoje antigamente era cheio de papel, hoje é tudo informatizado, hoje é tudo digital. O consórcio manda para você o contrato digitalmente, você assina na hora e tira a sua selfie lá. E como se fosse um banco digital, né? Muito rápido. Né? É muito rápido hoje. Então, antigamente existia um consórcio de um caso da Caixa Econômica que o pessoal levava 60 dias para você conseguir faturar um consórcio. Meu Deus. Era 60, 90 dias. Tanto que os lojistas, ninguém queria pegar consórcio da Caixa pela dificuldade que era de fazer, entendeu? Então os bancos hoje, as administradoras, tudo modernizaram, graças a Deus, né? Para o produto, que é um produto bom. E também aí tá levando aí. No bastidor, tu nos falava a respeito do volume, né? De consórcio em relação a financiamento. Tu vai dizer esse número que tu conhece, depois eu vou voltar com o Gustavo para ver se a percepção dele também é essa. Hoje as pesquisas, né? Se você for fazer umas pesquisas em loja, hoje de 10 carros vendidos, 7 é consórcio. Porque aumentou muito a procura. Tanto que os bancos aderiram ao consórcio, né? Porque antigamente o consórcio ele era descriminalizado, era mão no saco. Era bingo, né?
Hoje não, hoje o Banco Central, ele normalizou o consórcio. Hoje, quando você faz uma cota de consórcio, automaticamente a administradora, ele tem que indicar sua cota lá no Banco Central, que é o Banco Central que administra o seu consórcio. Ô Kleber, não sei se você vai conseguir responder, mas qual dessa porcentagem, só uma ideia, vamos dizer, de 10 carros vendidos, 7 são através de cartas de consórcio. Mas dentre dessas 7, qual pessoa está adquirindo ali mais ou menos o seu primeiro bem? Porque na minha percepção, eu quero que vocês continuem, mas na minha percepção, consórcio é para quem quer comprar sem pressa. Financiamento é quem quer o bem imediato. Consórcio, você vai pagar uma taxa administrativa que é muito menor que o financiamento. Porém, você vai aventurar, a verdade é essa, aventurar ser contemplado, se você não tiver uma consultoria legal. Um exemplo, eu posso pagar uma parcela de R$300, mas eu não tenho lance, eu não vou ter lance. Então, você vai ficar pagando 5 anos aí sem receber. Pode ser contemplado através do seu tempo? Pode. No financiamento, eu vou pagar uma parcela um pouco mais alta, mas um exemplo, eu sou motorista de aplicativo, eu não posso ficar esperando 5 anos, 3 anos, 4 anos, eu vou para o financiamento. Né? Então, dessa expectativa de 7 pessoas, quantas você imagina pela sua vivência, que ali é o primeiro carro da pessoa, e ela está ali sem pressa, sem agonia? A maioria, né? A maioria tem um consórcio como investimento, né? Legal. Uma poupançazinha ali, né? Como uma poupança, né? Para pegar o seu primeiro carro. É por isso que o consórcio cresceu muito. O pessoal no caso, os motoristas de aplicativo que necessitam, né, de um veículo imediato, ele até paga, porque um aluguel de carro hoje para motorista de aplicativo, a parcela é R$2.800 por mês. Não sei como os caras conseguem. É R$2.800 por mês a média, entendeu? E paga R$2.800 em um veículo, em um bem que não é dele. Entendeu? E nunca vai ser. É o que eu faço direto lá, que eu falo direto. Rapaz, você tem que se programar, irmão. Se programar. Você vai trabalhar, né? Às vezes chega lá direto. Você tem que trabalhar, guardar uma ponta. Você paga o seu aluguel, você vai guardando R$1.000 por mês. Aí tem que fazer uma poupança. Porque até guardando dinheiro. Porque quando você tiver... Eu tive aqui recentemente agora, um cliente meu, ele é motorista de aplicativo, o Marcos, né? Ele fez uma carta de 58 mil. Ele estava pagando 2.600. Na carta? Não, ele estava pagando de aluguel de carro. Caramba. 2.600, né? Ele trabalhou, juntou um dinheirinho, comprou um carrinho agora. Legal. Fez uma carta de 58 mil. Aí deu 15 mil de lance, tá pagando 1.500 e pouco num veículo que é dele. Ou seja, é R$1.100 a menos. Entendeu? Para ele foi interessante. Maravilha. Entendeu? E aí, Gustavo, você nesse ponto aí, financiamento, como você me falou. Vou na loja, faço a ficha, ok, segunda-feira eu pego o meu carro. Mais ou menos isso aí. Perfeito. Né? Perfeito. Isso é a grande vantagem do financiamento? Eu acredito assim, ouvindo o que o Kleber estava comentando, e para o primeiro carro em si, acho que o financiamento, de fato, ainda é o mais buscado. Porque veículo hoje é uma necessidade, não é tanto luxo. Quando você vai, talvez, trocar o veículo, ele pode justamente pensar em fazer esse investimento via consórcio. Mas para o primeiro bem, o financiamento é, de fato, eu acho que a ferramenta mais comum, mais utilizada. A porta de entrada, né? Ele não se pega na dificuldade de crédito para a primeira compra, para o primeiro bem? Depende. Um ponto importante aqui para a Bahia. Sim. Bahia, estava até vendo esses indicadores, e é o segundo estado de menor endividamento de renda. Aí você olha assim, interessante. É bom. Não, mas não é. Não é, está financiando pouco. Se está menos comprometido, tem mais dificuldade de acesso ao crédito. Então, em números gerais, eu entendo que o financiamento, de fato, é a primeira procura do cliente.
Vocês consórcio têm passa- isso muito detalhado, né? Vocês recebem esses números mensalmente, porque Sim. consegue hoje, tem lá a B3, não é? A empresa Sim. que traz esses números Isso. todos para vocês. Inclusive, vocês conseguem enxergar a participação Isso. lá dentro do Auto Shopping, por exemplo, que Perfeito. é o que vocês me trazem, né? Perfeito. A gente- E lá vocês também conseguem esses outros recortes, assim, de faixa etária, de renda. Sim, é uma análise bem mais detalhada, mais profunda, né? Que a gente faz para eventos como Batalha dos Sim. Seminovos, a gente para fazer um estudo, para poder providenciar uma verba, e o evento, enfim. Aí a gente faz essa análise mais detalhada. Faixa etária, a gente já identificou que aqui na Bahia a faixa mais jovem tem procurado muito crédito. Legal. Aqui. E a questão, assim, antigamente nós fazíamos também os eventos, como tu citou, e nós trazíamos a taxa. O banco disse, eu tenho uma taxa de 0,99, e nós anunciávamos essa taxa, Isso. né? Que era uma taxa possível para a maioria dos clientes. Só que hoje em dia é muito diferente, né? Essa precificação que vai de acordo com renda, com Perfil, o score, o perfil, né? Isso. O que já teve no histórico com a tua própria financeira e também com as No outras, mercado, né? No mercado isso. em geral. O mercado em si, o cliente ele tem sua classificação. Então ele, por si só, já vai determinar o preço que ele vai pagar ali naquele capital que ele está pegando para a compra do veículo, né? Então, tu vê como é interessante, Maurício. Hoje em dia eu não consigo mais fazer uma campanha com uma chamada de taxa, porque nós 4 podemos fazer o cadastro e ser uma taxa diferente para cada um de nós. Perfeito. Isso é muito interessante. Perfeito. Isso aí é um Tem entrada, né? E é o que é interessante, isso é legal para falar em carro zero. Muita gente vê na propaganda lá taxa zero. Mas não é a taxa zero, não é o banco que dá a taxa zero, é um acordo comercial entre a montadora. Então, por isso que, um exemplo, você vai no Auto Shopping em Itapuã para comprar o seu veículo seminovo, você não vai conseguir, como a gente conversou aqui, uma taxa baixíssima. Porque essa taxa baixíssima da concessionária é subsidiada pela montadora. Isso é algum acordo Entendeu? promovido, né? Como, Exatamente. inclusive, nós já realizamos também algumas ações com esse acordo. Que, assim, existe, no caso, o consumidor vai pagar a taxa zero, mas aí é o lojista Alguém que vai vai subsidiar. uma É. parte, né? Então, também ele deixa de dar parte de desconto no carro, que talvez daria algum Exato. outro Vai ter que benefício compensar de alguma maneira. para poder oferecer a taxa. O interessante, Dani, e eu vou perguntar ao Kleber e ao Gustavo, no consórcio eu posso variar o valor da minha parcela. No financiamento eu começo com o valor e termino com ela. Correto? Perfeito, É perfeito. isso mesmo? Você vai ter uma redução somente se antecipar. Sim. Agora, então é uma boa pergunta, Maurício. Como é que existe essa variação da parcela no consórcio? Eu Pronto. contratei uma cota que é X e como que muda? Eu quero diminuir, quero aumentar? Pronto. Como é que funciona o consórcio? Hoje as pessoas fazem um consórcio para longo prazo, né? Sim. Não quer ser contemplado agora. Então, o consórcio, ele acompanha a valorização do bem na fábrica, entendeu? Então, se o bem na fábrica aumentar, automaticamente a sua parcela vai aumentar para você, quando for pegar o carro, ter o crédito disponível para aquele carro da época, Sim. entendeu? Se você for contemplado antes, você vai pegar o carro com o valor atual e pode, daqui a 5 anos, estar com o carro seminovo e pagando o carro zero da época. Porque você pegou o carro agora, mas daqui a 5 anos tem outras pessoas para pegar. Então, Perfeito. como o consórcio é um grupo de pessoas que todo mundo vai se ajudando para adquirir Sim. o bem, então a pessoa lhe ajudou para pegar o bem agora, você vai ter que ajudar a pessoa para pegar. Então acompanha. Então, Felizmente ou infelizmente, eu sempre trago as minhas experiências aqui também. E eu não tive uma experiência Foi mesmo? Entrou muito no grupo boa desse? com consórcio. Há muitos e muitos anos atrás, um dos meus primeiros veículos, eu comprei um consórcio na época de uma Paraty, da Volkswagen. Eu trabalhava em uma concessionária Volkswagen e adquiri um consórcio Paraty. É antiga aí, Luiz, né? Caso. Aí eu, né, lá sonhando Na com a minha Cobac, Paraty. Só que
É antiga aí, viu? É Panambra, lá do Rio Grande do Sul, Rapaz. viu? Lá na Panambra, então, há anos atrás, meu lindo consórcio da Paraty. Só que eu, na agonia, o consórcio não contemplava. Daqui a pouco dei um lance e a Paraty, eu acho que não chegava, não sei como foi. Só que ao invés da Paraty, sabe o que eu peguei, Maurício? Um tipo. Um tipo que pega fogo? Tipo. Um Fiat Tipo. E aí, na ocasião, a Paraty, o preço só aumentava. E o tipo, teve um danado lá que pegou fogo. Isso. E aí, o preço lá para baixo. Ninguém queria comprar. Eu trouxe esse tipo viajando do Rio Grande do Sul para Bahia. Ele foi vendido aqui na Bahia. Você não vendeu por lá mesmo, trouxe pra cá? Pra que trouxe pra cá? Não, porque o carro valia tão pouco que eu tinha que usufruir. Não, eu tinha que usufruir do meu tipo. Ficou com medo de pegar E fogo na o estrada. carro era pensou? lindo, grande, né, espaçoso e tudo. E um carro Mas eu confortável, sofri isso. Meu carro já não valia mais nada e a minha prestação estava lá em E cima. quando o carro sai de linha, Kleber? É mais ou menos sai de isso, linha, né? aí É o que ela tá falando aí. valorização, Basicamente assim. Ocorre Então, essa nós vamos desvalorização. falar das vantagens e desvantagens, mas aí nós já citamos uma desvantagem pesada, né? Agora, Gustavo, em termos de, falando também em vantagem e desvantagem, essa questão de alterar a parcela consegue reduzir, claro, se tem antecipação, mas vocês têm também aquele tipo de plano balão, não tem? Sim. Que oferece, como é que funciona isso? Plano balão, ele é muito usual para carro zero. A gente Certo. também faz para alguns seminovos. Como é que funciona? Você dá uma entrada e joga 30%, 40% do valor financiado para o final. Uma entrada parcela final. reduzida, né? Isso. E diminui no caso, a parcela regular, que a gente chama. Aquela parcela entre a entrada e a parcela balão do final. Então ela fica uma parcela um pouquinho mais enxuta, que cabe no orçamento do comprador, do consumidor. E aí esse final, às vezes, o que é que funciona muito? É mais uma fidelização para fazer uma recompra. Recompra garantida, se chama. Isso. Recompra desse carro por parte da loja, dá de entrada ali, né? O que você já pagou dele. E faz a aquisição de outro veículo. A gente conhece muito bem como funciona para o 0 Isso. quilômetro. Recompra tem até garantida. alguns planos, né? A Toyota faz muito bem isso. Sim. E para os seminovos, eu vejo também algumas financeiras Sim. oferecendo. Agora, eu nunca vi na prática como funciona esse final. Lá no final, esses 40%, que geralmente fica os balões, são 40%, 30%, 40%, né? isso. Como é que faz? E se na hora não quiser trocar de carro, eu quero continuar com o meu carro, dá para refinanciar esse valor? Aí ele vai ter que quitar. Porque a ideia é que tá com bem. Isso. Para que você pegue um modelo novo. Se você não quitar com bem, você tem que pagar. Eu acho que são dois principais motivos aí para esse balão. Essa recompra garantida que você citou. Sim. E também proporcionar o financiamento do veículo, a aquisição do veículo. Com a parcela que cabe no orçamento da família, do cliente. Uma parcela reduzida regular, né? Então são esses dois principais motivos aí para a utilização do balão. Então, nesse caso, se alguém entrou nesse financiamento que ficou esse balão final, basicamente ele vai lá na concessionária ou na revenda, vai deixar o carro dele que vai entrar como parte para quitar essa Isso. dívida e ele reinicia uma Isso. nova, né? Na prática é assim, né? Na regra, de fato, é para você fazer a quitação. Me diz uma coisa, saldo. quando você fala em antecipar a parcela, só para o público leigo que está nos assistindo, é pagar a primeira e a segunda, a terceira e quarta, ou não? É pagar a primeira e a última, a segunda e a penúltima, a terceira e a antepenúltima? Como é que funciona? Você pode antecipar tanto do início para o fim, quanto do fim para o início, né? Então você está com... Geralmente tem muita gente que recebe participação de lucro da sua empresa, 13º, tem antecipação, enfim. Tem várias formas de você ter alguma remuneração Extra. que não é constante. Então esse valor você pode utilizar para justamente fazer a antecipação dessas últimas parcelas. Normalmente é bom fazer das últimas parcelas que o desconto Maravilha. ele é proporcional ao período que você antecipa. Porque o que é o juro? O juro é o aluguel do dinheiro. Você está pagando ali um aluguel do dinheiro que você pegou. Se você está antecipando a 48ª parcela de um contrato, então você não vai usar aquele valor da 48ª parcela durante todo esse período. Então, é determinado até pelo Banco Central, você tem que retirar todo o juro que é cobrado daquela parcela que está antecipando. Já puxando esse gancho, Gustavo, uma situação que aconteceu com um primo meu, ele financiou um carro, na pandemia não conseguiu pagá-lo e colocou no revisional.
né? A gente chama de revisional, não sei, é o nome popular, né? Tava em busca de apreensão, ele colocou lá para não perder o bem. Conseguiu fazer um acordo, depois da pandemia o emprego dele voltou, ele conseguiu quitar, mas depois disso ele já tentou 3 empresas e ninguém financia mais nada para ele. Esse é um assunto que eu não sei se é somente esse ponto que leva a ele não ter mais esse impeditivo. Entendi. Eu participei. Eu estaria aqui, de certa forma, falando a minha verdade, porque eu não sei, de fato, o cadastro dele, o histórico dele, para poder te falar. É por isso. Entendi, mas perfeito. eu cheguei a participar em um momento que nós tivemos aqui na Bahia um problema grande com as revisionais, ao ponto de algumas financeiras já ameaçarem se retirar e não realizar financiamento por aqui. Então, nós fizemos uma ação, na época, com a Soveba ainda, enquanto eu presidia, que aí nós fomos até o tribunal para tentar justamente esclarecer para o consumidor, né, como é que isso funcionava. Um dos pontos, como o Gustavo, ele quis se esquivar um pouquinho enquanto financeira, para não falar, mas realmente assim, se tu é uma empresa que vai dar crédito para alguém, se alguém já entrei contra A, B e C, já fica um pouco mais receoso. Eu acredito que sim, né? Mas eu acho que um outro ponto também, assim, daí na época nós conseguimos esclarecer para o consumidor e hoje mudou um pouco a prática, porque antes tinham muitas coisas que não ficavam claras para o consumidor e hoje em dia o contrato é bastante claro. Então, assim, a gente falou dos pontos positivos do Bradesco Financiamento, por exemplo, que é essa parte da antecipação, que a gente consegue uma redução. Mas como eu coloquei Kleber numa saia justa, coloco o Gustavo agora. Os pontos negativos do financiamento. A taxa de juros e as outras taxas que estão embutidas. Essas outras taxas, hoje, elas já são mais claras no contrato de financiamento. Né? Então, assim, quando o consumidor entende, realmente, isso está no meu contrato, isso também, aí, ok. Ele não tem por que entrar com uma revisional, perfeito, né? Concordo. Porque ele vai discutir taxas... o quê? Se foi ele viu exatamente o que tinha e acordou. Ali. Mas, assim, o que incide, então? É a taxa de juros, que a gente sabe que não é baixa, o IOF. O que mais que nós temos aí? Tarifas que são cobradas são regulamentadas, né? Que é a tarifa de cadastro que não se cobra para todo cliente. Quando o cliente já tem relacionamento com a instituição financeira, ela não é cobrada. É essa tarifa que tem. Então, assim, tem a taxa de juros, você falou, que é mais elevada. Porém, o mercado é tão competitivo hoje que a gente precisa estar bem agressivo no mercado. Então, essa taxa alta é muito decorrente também de um cenário que vai além do nosso âmbito aqui, né, de financiamento de veículo. Sim. A gente vai entrar já numa seara bem mais profunda, olhando a economia geral, cenário político econômico, risco Brasil, todo o cenário que a gente vive aí, né? E assim, estava até vendo um outro podcast e o cara lá ele falando do cenário atual, né? Que é uma tendência de aumento de taxa Selic. Então a gente precisa estar atento a isso aí, né? Para fiscalizar. O povo é o principal fiscalizador, enfim. Também é uma seara política que também já outra não gosto de entrar. Né? Bom, ao menos assim, menos pior que hoje, o acordado é o que tu vai cumprir perfeito. Até o término do teu contrato, perfeito. Né? Quando é a taxa pré-fixada. Existe ainda a possibilidade de fazer o pós-fixado? De ter o financiamento com alguma... Não tem mais, né? Pré-fixado. Gente, era complicado. E o leasing? O leasing é uma modalidade que também hoje é muito escassa. Eu nem vejo até mais. O cliente não quer. Leasing. O cliente não quer. Porque ele está pagando um aluguel do carro praticamente, né? Exatamente. Mas é uma modalidade hoje praticamente extinta. Alguns casos de pessoas jurídicas que ainda fazem esse pedido, mas muito. Muito pedido. Seguramente, nos últimos 5 anos, eu não vi mais nenhum caso. E hoje o normal que vocês costumam hoje é com entrada, sem entrada, qual é o número de meses, assim, que é o padrão 24, 36, tem 60 meses? Depois pandemia, a gente pegou um momento aí de inflação alta, né? E tanto o preço de carro subiu, quanto a taxa de juros, né? E a parcela subiu muito. E isso forçou o cliente a esticar cada vez mais. E o carro subiu muito também. Isso. Forçou o cliente a esticar cada vez mais o prazo. Então, assim,
média aí, os 70% a 80% da operação hoje está ali entre 48 e 60 meses. 48, Caramba. 60 meses. Isso. E tu tratou essa época da pandemia mesmo. O número de vendas, eu que conheço, por exemplo, o número lá de vendas do Auto Shopping, incrivelmente, né, ele aumentou. Então, todos ficaram assim, como assim, né? Muitas vezes nós estávamos com o shopping ainda fechado e as vendas online acontecendo e aquela movimentação, a gente via coisa girar, mas a financeira conseguia também oferecer crédito, não era mais receosa, não era um crédito mais travado naquela época? Naquele momento não ficou travado, né? A análise foi diante da realidade, Então, sim. todo mundo acreditando Mas, ainda. o que acontece naquele momento lá, teve um acréscimo grande de volume de negócio, foi isso que forçou a subida do preço do carro, né? A lei da oferta e da demanda, né? Quando Lógico. teve um momento que estava faltando muito carro aí na praça para comercializar. E quando vai começando a faltar o produto... E vai tá voltando a subindo, isso. Vai Você tá subindo o preço. comprando carro. Bom, Subindo o além preço. disso, o que faz com que a taxa suba também? Inadimplência, talvez? Inadimplência. Hoje a gente estava tratando justamente sobre esse assunto, internamente pela manhã. Inadimplência que, por mais que ela venha descendo, né, venha numa curva descendente, aí, decrescente, tem que estar atento, porque essa operação da gente, ela trabalha numa linha muito tênue. E qualquer curva exagerada, você pode ali acarretar um ônus muito sério, entendeu? Então, precisa de muita estratégia, muito planejamento, muita avidez ali no dia a dia para você estar controlando os indicadores. Hoje, Gustavo, nós realizamos lá no Auto Shopping eventos que são cooperados com a participação das 7 financeiras Sim. que nós possuímos lá. E tu já Sucesso. participou de vários e é Rapaz, realmente a um briga deve ser sucesso. boa, né? Então, imagina, são 33 7, lojas com e 7 7 financeiras. A ideia E o pessoal com carta de justamente- consórcio na mão também, né? Rapaz, E chama Batalha dos Seminovos, né? Mas quem sai ganhando, é claro, que é o consumidor. cliente. Porque assim, ele tem lá as 1000 opções de veículos nas 33 lojas, as 7 financeiras, o consórcio, fora todos os outros serviços que alcança. Mas aonde eu queria chegar, assim, financeira é tudo igual? Ou tu pode considerar assim, eu tenho os meus diferenciais. Então, quais as tuas armas que tu batalha lá no Auto Shopping Itapuã, por exemplo, e no mercado aqui? Você falou um ponto que é interessante. O maior beneficiado é o consumidor. Sim. Então, Mais o opções. consumidor que está aí escutando e está se aproximando de mais um evento desse, Tem uma batalha dia 19 de setembro. Olha. eu acho que ele deve ficar atento porque, de fato, você disse financeira tudo a mesma coisa. Não, cada um tem suas estratégias, suas particularidades. A gente, normalmente, nesses eventos, a gente disponibiliza uma condição extremamente agressiva de preço. O crédito fica mais ágil, mais flexível, formalização, tudo aquilo que a gente já falou, né? Sim. Então, nesses pilares a gente fica bem mais agressivo. A gente está com um time lá em campo, atento, virado uns 360 para poder fazer Como negócio. tu falaste, um time, isso. porque tá todo mundo É. atento lá o tempo todo e as regras vão mudando no decorrer do Isso. período. Então a gente disponibiliza sempre a tabela diferenciada de feirão. Sim, maravilha. Arrisco a dizer que no mercado fica difícil de Competir. combater. Isso. Agora, de documentação que a gente falou lá no início, né? Tem uma questão de, eu escuto, tô aprovando com CNH, não aprova com CNH. Como é que isso funciona? Só financia para quem realmente é habilitado? Qual é a regra hoje? A regra do banco é somente para quem possui CNH. E é uma situação que no Nordeste, né, a gente enfrenta, um desafio, né? Eu não gosto de utilizar a palavra dificuldade. É um desafio. Porque a gente tem aí cerca de 30% só da população habilitada. Então, quando você vai comparar com o Sul-Sudeste, tem o dobro. Então, a gente tem aqui uma fatia de mercado menor. Embora a gente consiga flexibilizar também a questão da CNH em alguns casos. Sim. E quando tem esses eventos, a gente, consequentemente, a gente fica mais agressivo e aí flexibiliza ainda mais para quem não tem CNH. No meu caso, Gustavo, minha mãe é servidora pública. Obviamente, um financiamento, o nome dela, não vai se comparar ao meu. Mas ela não tem habilitação. Justamente. Não consigo, A nesse gente caso. olha caso a caso, entendeu? Entendi. A gente aprova o crédito, isso aqui, olha a particularidade da situação. Não, isso aqui a gente consegue liberar.
Agora acabou que a gente acaba atentando às nossas curiosidades Isso, nosso também, dia a mas eu dia. acredito que são as curiosidades de quem está nos ouvindo. Mas eu encontro no dia a dia, assim, amigos, conhecidos, clientes, né, que dizem assim, olha, apertou, não consegui pagar meu financiamento. Muitos chegam lá para tentar vender o carro e sim quitar o financiamento, mas também a gente sabe de histórias de quem realmente não paga e dá calote no banco, né? Antes de dar o calote, tem negociação, renegocia essa dívida. Existe. Como é a flexibilidade para isso hoje, Gustavo? O banco ele terceiriza, né, parte da cobrança, grande parte, né? Parte de tal parcela em atraso, a gente tem os escritórios que são terceirizados e eles têm as regras que o banco também estipula. E em alguns casos a gente consegue sim renegociar os contratos. O cliente está lá em atraso, está com 2, 3, 4, explica lá a situação, né? E aí a gente consegue renegociar, dar uma carência a mais e ele volta para ele voltar a pagar normalmente. Em outros ele pode fazer entrega amigável do bem, ou ele pode justamente fazer isso, levar numa loja para tentar negociar. Abater o valor que está devendo. E contar com a ajuda, né? Hoje até eu comentava no Auto Shopping mesmo, a gente tem uma campanha que os lojistas estão chamando o consumidor, estão com o estoque baixo, então eles chamam o consumidor para que vá revender o seminovo para eles mesmos. Então o lojista compra e eles estão pagando até 90% da tabela FIPE. Então é uma oportunidade, né, nesse caso, para não vir a cair em busca e apreensão. Quanto tempo assim, tem uma regra do banco? Não. Em quanto tempo isso cai lá na busca e apreensão? Pela regulamentação, né, a partir de 30 dias de atraso ali, o banco já pode, né, já corre o risco. Já corre o risco. 30 dias. Isso. E assim, interessante essa iniciativa. O banco, para uma gama de contratos, ele geralmente disponibiliza um valor para quitação. O contrato lá está com 7 parcelas de atraso. Sim. Um exemplo, né? Sim. E aí ele disponibiliza um valor lá de desconto, tira o juro e ainda consegue dar um desconto para ele poder fazer essa quitação. Como o do cartão de contrato. crédito às vezes faz também. Sim. Não, Então, e eu assim, tenho presenciado umas negociações bem atrativas para o consumidor, com um bom desconto. muito interessante isso aí, Dani. É bom saber, não estava Isso. sabendo que... E a gente tem todo banco tem sua inadimplência, e aí a gente tem essa gama de clientes que pode estar tentando fazer esse elo, né? Então a gente fica mais um recado aí, Sim. tanto para vocês utilizarem também, olha, não sabe para onde correr, já corre lá, porque assim, tu imagina, são 33 lojas ali habilitadas com dinheiro na mão e com toda a segurança, porque é diferente de, me apertei, eu vou vender um carro aí na rua para um particular, sem saber, né, o que vai acontecer depois, se vai receber o dinheiro realmente ou não vai. O risco do cliente estar ali com o carro para ser apreendido e ele perder tudo. Isso. E às vezes naquele nervoso, né? Perde Na tudo mesmo. ânsia para perder tudo, Pois ele é. acaba perdendo mesmo, Sim, né? sim, sim. Agora, Perdendo Dani, o veículo e perdendo dinheiro. Estamos né? falando de imediatismo, de pegar o bem, né? Pagar e pegar o bem, mas lá no consórcio existe algo chamado carta contemplada. Não é isso, Kleber? Como é que funciona? É um financiamento? Rapaz. E outra coisa, Kleber, que eu vou perguntar olhando no olho. No olho do Agora olho. vai. Taxa administrativa. Consórcio realmente não tem juros, é somente taxa administrativa. Porque eu só vejo falar isso, taxa administrativa. Inclusive, até me chateei com a menina que me atendeu de um consórcio, não foi o seu não, porque tá tudo bem, tudo bonito. Não, daqui a pouco aparece R$1.000 aqui. Aparece mil e pouco. Peraí, não tinha nada disso. pegadinhas. Não tinha nada disso. Como é que... Não, é porque após essa contemplação você tem que pagar isso, aí você tem que pagar a vistoria, aí paga... Não, por que não fala antes? Entendeu? Por que não fala antes? Então, não foi o seu consórcio, não. Vamos por partes, para a Kleber já ficou nervoso com a tua pergunta ali, Maurício. Ele já ficou quando o Maurício falou, vamos olhar no Carta contemplada, Carta primeira contemplada. Carta contemplada. Me fala o que é isso. Isso é um risco muito grande no mercado. Hoje, o que tem de golpe com essas cartas contempladas? O que acontece com cartas contempladas? Existem empresas que são consórcios que estão lá esquecidos. Aí tem consórcio que trabalha, que contemplou na segunda, na terceira parcela, e o cliente não quer pegar o bem, porque fez como investimento. Peraí, você está falando de pessoa física? Pessoa física ou jurídica. Tem pessoa. O que é que acontece de carta contemplada? Um cliente fez uma carta contemplada ali, só que ele não quer pegar o bem. Certo. Ele está fazendo como investimento. Por sorte dele, na segunda, terceira parcela, ele foi contemplado por sorteio. E ele não quer.
Essas cartas que estão contempladas lá, tem empresas que não sei que como acham o contato do cliente, liga para o cliente e compra essa carta na mão dele. Entendi. Comprei o crédito na mão dele. Comprei o crédito na mão dele. Faz o cliente, recebe o dinheiro dele daquelas parcelas que ele pagou e faz uma procuração, tal, o cliente já passa a carta. Ok? Ótimo. Só que o cliente pagou ali 2.000. Foi contemplado. O cara que comprou vende por 15. Interessante. Então só para ter imediato, né? Não. Ele vende por 15. Quer dizer, isso se tornou negócio. É um negócio, entendeu? E é um risco muito grande, porque você pode fazer a transferência. Aí o cara comprou a carta por 2.000, vendeu por 15 e botou 13.000 de ágio no bolso, é dele. Então, O cliente vai lá sem saber, compra a carta e ele com esses 15.000, ele pode comprar a carta dele e contemplar sem pagar ágio nenhum. É, perfeito. faltou o Sim, quê? entendeu? Um consultor Isso, como o exatamente. Kleber aí para orientar. E é o que eu falo direto lá Perfeito, no é isso Auto aí. Shopping, né? Que eu trabalho no Auto Shopping. Então, é o que eu faço. Chega direto lá na sala, cliente, você tem carta contemplada? Eu disse, meu amigo, esqueça a carta contemplada. Eu lhe contemplo. Não, é um risco muito grande. Então, eu procuro informar o cliente, esclarecer o cliente, entendeu? Esclarecer. Exatamente. E é um risco muito e grande. aí tu faz toda a diferença, né, Kleber? É um risco muito grande, porque você pode comprar uma carta contemplada, perder aqueles 13.000, o cliente, o vendedor bota a carta no seu nome e não é garantia de você É isso comprar aí. o seu carro. Então, fique de olho aí, você também, Boa. ó, cuidado. Você tá me entendendo? É, porque às vezes fica comprando, né, Isso. uma coisa Que é na facilidade, ilusão. né? Que é a facilidade. E É às a vezes mesma o coisa cliente daqueles chega- anúncios de algumas plataformas. Às vezes, quando tu vê Ixi. o preço do... Quando vai fazer a 6.000 de entrada, mais 60 vezes vai de... calcular o valor total é menor que o preço do veículo O que no chega mercado. de gente Então, lá, vai o que comprar chega de gente no bolacha auto quebrada shopping, o que aí. chega de gente no auto shopping que caiu nesse golpe da carta contemplada. Triste. E ainda disse que a carta vai ser faturada em nome de não sei quem, vai lá, ainda manda, pega o dinheiro do cliente, ainda manda ir lá no shopping escolher o carro. Quando vai mole. ver, não tem nada. Meu Isso Deus, é misericórdia. direto. Esse tipo, fraude de É todo fraude tipo de é o todo que mais tipo. tem, né? Então, cabe aí abrir o Lá olho. eu abro o olho de todos os clientes, explico. Até os vendedores lá do auto shop, Kleber, você tem carta contemplada, eu não vendo carta contemplada. Porque isso é um interessante problema explicar muito pra todo grande, mundo porque como tem funciona. que como funciona. E entendeu? juros. mesmo. O banco é bem claro. Agora, Ele é. cobra os juros. Isso. E o consórcio? Maurício, O nós consórcio- temos o só, consórcio- eu vou pedir um minutinho só, porque Luiz preparou pra gente uma dinâmica de verdadeiro ou falso. E a primeira Rapaz, ele já pergunta gosta dele desse negócio. Só que a primeira Vai bater pergunta nele. que ele colocou aqui, Maurício, vem justamente em cima do que tu havia perguntado. Mas já Então, gosta assim, disso. ó, eu vou perguntar pra Kleber se é verdadeiro ou falso, ó. No consórcio, o valor das parcelas pode ser corrigido pela inflação. Verdadeiro ou falso? Inflação, não. O valor da parcela é corrigido de acordo bem na fábrica. Não tem nada a ver com inflação. Sai um novo modelo, o carro vai Só- ser mais caro. Vai ser mais caro. Então é falso. Então, Luiz já disse que é verdadeiro, que o valor E vai das botar ele parcelas na do tela, consórcio costuma ser corrigido por índice da inflação como o IPCA, para acompanhar a variação dos preços. Pronto. Então é isso que tu falou, do preço da fábrica, né? Existe alguns consórcios que a correção é pelo IPCA, mas corre o risco de quando aquele cliente for contemplado, o IPCA não acompanha. Então o dinheiro que for corrigido pelo IPCA não vai dar para você comprar seu bem. E aí você vai ter um problema muito grande. Tá vendo por que que o BNE AutoSCAD tá aqui, ó? Porque aí a Entendeu? gente vai esmiuçar Não, e ver você se não quem esquece, tá você- falando a verdade. o Verdadeiro ou professor falso veio a acompanha, calhar. Não acompanha. Aí o cliente fez uma carta com a correção pelo IPCA. Beleza, ótimo, ele vai pagar bem menos. Mas se daqui a 4 anos o carro tiver lá um aumento de R$10.000, o IPCA aumentou 2, então ele vai ter um déficit de 8.000 que ele vai ter que completar. É, vai ter que pagar do bolso aí. E do Maurício, bolso, daí tu perguntou entendeu? para Kleber o que mais incidia, né? Então, Sim. além disso,
Ficou faltando tu responder, Falta Maurício. muito. Agora. Ele me perguntou Eu fiz a brincadeira do verdadeiro ou falso, relação mas não pode fugir da resposta, aos não. juros. Isso. O consórcio ele não Olha pra tem, Luiz. o consórcio ele não tem juro. Ele tem uma taxa de administração, que essa taxa de administração ela é cobrada pelo Banco Central, porque o Banco Central é quem administra o seu consórcio. Entendeu? Por que o Banco Central cobra essa taxa de administração? Vamos lá, se uma administradora dessa falir, a sua cota é garantida pelo Banco Central. Ótimo. Então, você não perde. Tipo um fundo garantidor, né, de crédito. É, por fundo garantidor. Então, mesmo se uma administradora dessa, uma fábrica dessa fechar, o Banco Central, ele é obrigado a entregar o seu bem. E a administradora ganha onde? A administradora, ela ganha no faturamento do veículo. Mas em que, quando, como? Cadê tem aquele som, assim, uma plástica, A administradora, plástica. qual é o papel da montadora? A montadora, no caso, ela ganha no faturamento do veículo. Mas a administradora, um exemplo, a administradora do consórcio. A administradora do consórcio é o próprio consórcio, é a próxima administradora lá. É a do Chevrolet, é direto da fábrica. Não, no caso. Nesse da caso, o Chevrolet. É. Por exemplo, a Dizal, um nome que me veio à cabeça. A Dizal, Dizal conhecido, bem conhecido. a Dizal, ela é um consórcio patrocinador, dos podia ser. concessionários Volkswagen. Mas não vende só Volks. Comprei carta de A moto e carta de moto. A Dizal, o consórcio em geral, a gente não vende especificamente para o bem. O consórcio é o crédito. Isso. Eu posso fazer um consórcio na Chevrolet e pegar um carro da Fiat. O crédito é que importa para o A consórcio. gente chama de carta, né? Você chama de Chama carta. de carta. Só que, como é Chevrolet, vai em cima dos carros da Chevrolet. Carro da Toyota, vai em cima dos carros da Toyota. Para precificar. Da Volkswagen, vai em cima dos carros da Volkswagen, entendeu? Mas Então, o consórcio em si é o tudo que crédito. o grupo do consórcio paga vai para o Banco Central? Vai para o Banco Central. Então, eu vou puxar o assunto passado, que a gente falou de associação, né, de proteção veicular. É um grupo de pessoas, mesma coisa, pelo que eu estou entendendo, do consórcio, que se unem. No banco, se o banco tomar a porrada lá, o banco vai assumir. Aqui não, aqui eu tenho cooperativa de pessoas. Ele lucra ou ele Ou ele tem um prejuízo. Aí ele tem mas terceiros com o para banco. cobrar o prejuízo que ele tomou. O Banco Central só faz regular, né? Isso, só faz regular. isso. O prejuízo é com Regulamentação, ele. é. E aqui, que é um associado, um exemplo, são 5 pessoas aqui, 6 pessoas aqui. A gente fez uma, só eu pago, 5 deixaram de pagar. No condomínio, eu pago pelos outros. E como é que funciona o O consórcio? consórcio também toma um carro. Manda buscar. Não, eu tô comissão, falando na toma. questão de subir valor. Do subir. Porque na cooperativa sobe seu valor, para cobrir o prejuízo. Pronto, mas o Banco Central, com essas taxas de administração, serve para cobrir também o Ah, prejuízo. então é por isso que entendi. eles cobrem. Perfeito. Entendeu? Sim. O Banco Central cobra essa taxa justamente para cobrir o furo de outras Ele é o pessoas que garantidor, não- então. É isso, Ele é o garantidor, o avalizador da coisa. É de tudo, entendeu? Diferente do financiamento, Financiamento, que é o né? banco. É o banco que Isso, assume. Isso. Entendeu? Eu gosto Perfeito. do que o Luiz monta ali. Agora ele Não, mas ele pergunta monta com o outra, diabinho viu? do lado ali. Ele monta com o diabinho do lado. Agora, outra aí, para eu passar depois para o Gustavo. No consórcio é possível dar um lance para ser contemplado mais rapidamente, mas o valor do lance não entra no cálculo do valor total a ser pago. Verdadeiro ou falso? Não entendi. No consórcio é possível dar um lance para ser contemplado mais rapidamente, mas o valor do lance não entra no cálculo do valor total a ser pago. Um exemplo, minha carta de Como 30 mil, eu dei um lance de 10. Eu fiquei, tu ficou devendo, o eu 10 fiquei não devendo. conta para Os 10 não conta. Não Faz- amortiza. para bater, não Não amortiza. amortiza, exatamente. Tá. Não é uma entrada, vamos Não. dizer assim, um exemplo. Verdadeiro ou falso? Ó, é falso. Ó, tudo que você paga, deixa eu explicar. Tudo que você paga, você vai lá pro seu saldo devedor. O que é que acontece? Isso acontece direto do cliente. Pô, mas eu já paguei tanto. Já tenho lá tanto pago, eu vou dar um lance de tanto que eu vou contemplar, porque não conta. Não conta. O seu lance é em cima do seu crédito. O que você já pagou lá vai abater do seu saldo devedor. No final lá, né? No final. Entendeu? Essa pergunta é direto.
O cliente, não, ele fez um consórcio lá tal, eu já tenho lá 20 mil pago, eu vou dar um lance de 10, 12 mil que contempla, com 20 mil que eu tenho é 32, esqueça que não existe isso. Mas abate na dívida. Abate na dívida. Mas não conta no... Não conta, mas abate. Botou aqui, o lance é uma quantia adicional paga para aumentar as chances de ser contemplado. Esse valor não faz parte do valor total a ser pago pelas parcelas do consórcio. Assim, eu vou fazer um pronto para o consórcio, ponto para o BN Altos. Eu não vou colocar só na conta de Luiz. Eu vou dizer do bem. É capaz de ele alterar o line aqui e dizer que está errado. Agora, o problema é que as de financiamento, eu acho que é porque ele domina melhor, assim, né? Ele faz o financiamento, fica mais fácil. Isso aqui não tem nem graça. No financiamento, o valor da parcela é fixo durante todo o período do contrato, verdadeiro ou falso? Sim. Como é que eu faço para repassar um financiamento? Porque eu tenho como passar a carta de consórcio. Tem. Correto? E eu me apertei ou surgiu uma oportunidade melhor. Estou pagando aqui o carro de Luiz. Luiz tem uma Brasília 79. Né? Aí eu chego na hora, melhorou minha situação, vou comprar o H6 de Dani. A situação melhorou. Eu quero passar esse financiamento do carro de Luiz que eu estou pagando para pegar o GWM. É possível fazer isso no financiamento? Necessário fazer uma análise cadastral normal, mas assim, é necessário que o contrato seja em dia. Certo. E aí faz uma substituição de garantia. Faz o preenche, um cadastro, todos os bancos tem, pelo menos do meu, tem a plataforma lá e como os demais também. E aí você preenche lá os dados, vai para análise, tipo seguro, né? O seguro, quando eu mudo de carro, eu faço uma nova avaliação. O seguro é mais rápido, né? Você ali numa ligação, você consegue resolver, por muitas vezes. E no financiamento, você preenche um cadastro para análise, aí você recebe até o status por e-mail, né? Se informa lá seu e-mail, recebe lá, está aprovado. Já todo o passo a passo para seguir, para poder seguir. Uma curiosidade, eu já deixei de fazer negócio por conta disso. Não sei como é que está hoje. Já deixei de vender um carro financiado para uma pessoa, porque na minha cabeça, antigamente, eu não tinha tanta experiência, eu quitei o financiamento, eu paguei o último boleto, não devo mais nada ao banco. Não preciso avisar nada ao banco. E eu já cheguei em situações que eu fui vender esse carro e na hora eu esqueci o nome. Alienação. O carro está alienado. Eu falei, mas não devo nada. Não, você tem que informar para o banco vai demorar não sei quantos dias para informar para o Detran, para aí você poder vender seu carro. Como é que funciona isso hoje, esse trâmite? Se você comprou o carro, foi alienado e você transferiu a propriedade para você que financiou, então quando você quitar, a baixa é automática. Acontece muito quando eu compro o carro financiado, não transfiro para o meu nome, aí fica o banco descoberto, fica o antigo proprietário descoberto, a loja ali, quer queira, quer não, também exposta, né? Foi ela que comercializou. E aí, quando você quita, se você não transferiu para você, só vai baixar o gravame, a alienação, né? Quando você fizer a transferência de propriedade. Então, pode ser isso, mas abaixa normalmente. E aqui na Bahia, esse processo é bem simplificado. Hoje já está mais rápido. É bem mais rápido, é bem mais simplificado. Tem até um ponto importante, o Renave, né? A modalidade que está começando a virar uma realidade aí no país. Né? Daqui a pouco chega aqui, mas enfim. Vai ajudar muito, né? Isso. Esse processo muito ágil aqui na Bahia faz com que a gente tenha um índice muito baixo disso, de não transferência de propriedade. Então, a gente não se depara mais com esse problema. Legal. Maravilha. E pagou as parcelas, ok, quitou, está pronto para dar baixa. Tem financeira até, eu não sei se ainda hoje, mas que tinha uma prática de a pessoa não precisar pagar a última parcela, dava a isenção da última para já, se fosse entrar em um outro financiamento. Tinha uma prática desse tipo. Ainda existe coisa desse tipo? Hoje eu não vejo. Mais, não vejo. De fato, eu acho que eram 2 ou 3, até já aconteceu de dar o desconto, né? Impulsiona a pessoa a trocar o carro, né? Não paga as últimas 3 se fizer um novo financiamento. Aí tem várias iniciativas. Não é bacana também. Agora, a gente já precisa caminhar para o final. Aquilo já fica ali. Luiz é o cara que fica lá o tempo. Eu nem vou seguir com o outro verdadeiro ou falso aqui, porque ficou muito fácil para Gustavo. Ele puxou para você, Gustavo. Eu vou conversar com ele. Eu só avisar. No financiamento, a aprovação do crédito depende exclusivamente da análise da renda do solicitante. Verdadeiro ou falso? Não. Falso. Nós já falamos aqui, né? Que são vários outros indicadores que hoje o banco, só com o CPF do cliente, ele já vai fazer essa análise profunda. Mas voltando à questão de
terminou o financiamento, vai lá, simplesmente dá baixa no gravame, o carro está livre. Terminou o consórcio. Ai, graças a Deus, terminei lá meus 120 meses do consórcio. Misericórdia. E aí o tal residual, Kleber. Pronto. Quando se termina o grupo do consórcio, a administradora ela tem 60 dias para devolução do fundo de reserva. Então ela encerrou o grupo, naqueles 60 dias ele vai fazer toda a dinâmica do grupo, o que sobrou de tudo para dividir para os consorciados, que foram até o final. É assim que funciona. Entendeu? Então eu recebo. Recebe. Não tenho mais nada a pagar, eu Não, recebo. recebe. E pode ter dado prejuízo para o grupo e Pode, ter que pagar? Pode. Não. Você, o meu questionamento é esse. Você não paga. Você não paga. Você não paga. O você Banco pode Central não receber. assume o prejuízo não se pode, houver. Posso ficar sem receber a minha parte nesse caso aí. Pode ficar sem receber o valor. No caso, eu tenho lá 3 mil para receber, um exemplo. Mas deu prejuízo, aí só deu lucro lá de 1.200. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aquele fundo de reserva é cobrado justamente para solidificar o grupo, entendeu? Porque qualquer inadimplência vai tirar daquele fundo que foi se cobrado, né? Justamente para cobrir. Mas então não tenho que desembolsar mais nada no final. Não vai mais ter nada. pegadinha. Não. Posso comprar meu consórcio Pode, tranquila. tranquilo, Muito tranquilo. bem. Eu tô querendo Legal. perder aquele trauma do passado que o tipo me deixou. Tô até Misericórdia. pensando aí se eu adquiro novamente. Bom, gente, eu acho, Maurício, dá para dar uma pincelada aí nos prós e contras. Eu acho que se nós deixamos algum detalhe, tanto de benefício do consórcio, como de benefício do financiamento que a gente não tenha citado, pode nos chamar a atenção de uma pergunta muito frequente nesse sentido, porque nós estamos aqui justamente para esclarecer aí as dúvidas Qual a comuns. dica vocês dariam para principalmente o jovem que está ingressando agora no mercado de trabalho, ainda está ali muitas vezes atolado em dívidas, às vezes supérfluas, né? Eu sempre falo isso com servidores. O quanto isso impacta na hora dele fazer o financiamento, fazer um consórcio. A grande dívida, né? O pessoal brinca, deixa o Nubank ficar me cobrando lá, mas no final, quando eles batem na porta de vocês, eles sentem dificuldade e nem lembram do que é. Correto? Queria que vocês falassem um ponto de vista de cada um quanto a isso. Tem uma questão aqui no Brasil que é muito deficitária, que eu acho que isso aí seria fundamental. Eu escutei hoje até do meu diretor. A gente não pode mudar o passado. A gente pode agir agora para mudar o futuro. E a questão da educação financeira. Perfeito. Para o Brasil, eu acho que é uma ferramenta que precisava ser muito mais... Tinha que ensinar na escola, né, cara? Isso. Porque isso aí é que vai, de fato, dizer, você vai ter a orientação necessária para poder ter seu comportamento no mercado, no seu dia a dia, com suas contas, com seu controle financeiro, para poder colher os frutos, né? Justamente, você não se preocupa como é que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como é que vai fazer para pagar, e depois acaba, como a gente falou, na busca e apreensão. Não, eu acho absurdo que isso tá uma coisa tão banalizada que se compartilha muito na internet e vira meme. Exato. É motivo de deboche, né? O cara chega, passou 5 anos, meu nome limpou, acabei de vir aqui na tal loja. Fiz uma dívida e não vou pagar. Aí, daqui a 5 anos de novo. Poxa, ele não pensa que pode estar prejudicando tantas pessoas. Isso está contribuindo para o quê? Aumento de juros. Então, assim, é uma coisa muito profunda que... Educação cultural, né? Infelizmente. Mas isso seria o princípio básico mesmo na escola, né? Que deixa muito a desejar. Kleber? É como diz Gustavo, na educação financeira. Consórcio é uma programação de você adquirir o seu bem. É a melhor forma que você tem. Se você pensa lá na frente, daqui a 3 anos eu quero comprar um carro, não tenho dinheiro, como é que eu vou adquirir? Só tenho 300 por mês. Eu vou começar a guardar aqueles 300 por mês. É isso. Perfeito. Pronto, é se programar. Porque daqui a 5 anos ele vai estar com o dinheiro dele. É igual a faculdade, né? Não comecei, quando eu vi, passou 4 anos, já era para estar me formando.
Eu acredito que nesse nosso bate-papo aqui, já se passou 1 hora, a gente conseguiu esclarecer os prós e contras de um e de outro, mas cabe a você aí que está do outro lado, né, ver realmente para a sua realidade, na aquisição do seu sonho, o que vai se encaixar melhor ao seu perfil. Se é mais conservador, se é mais imediatista. Então, todas as dicas foram dadas aqui pelos feras para ajudar nessa escolha. E faça uma escolha consciente mesmo, para não cair nas ciladas, uma carta contemplada, né? Tudo que a oferta está muito boa ali, a gente muito pode fácil, desconfiar, né? Do que vem muito fácil, né? Na hora de adquirir um financiamento também, fazer lá suas considerações, como vai estar comprometendo quanto da minha renda, eu vou ter que deixar de fazer o quê? De me divertir com a minha família, né? De pagar o aluguel, de pagar uma outra conta por conta de um financiamento com uma prestação altíssima. Então, às vezes, é melhor pegar um carro de um valor um pouco mais acessível, que tenha parcela que caiba no bolso, né? Atenda a sua necessidade, né? Isso. Então, eu acredito que não deixa de ser uma escolha consciente, mas sempre adequada ao seu perfil que está aí buscando. A gente buscou aqui, nessa 1 horinha e pouca de bate-papo, né, trazer o que tinha de melhor dos nossos 2 especialistas aqui. Eu queria, Kleber, que tu fizesse aí as tuas considerações finais, se necessárias, deixasse para nós aí a tua página do Instagram, né, que tu tem, dê os teus recados, onde é que o pessoal te encontra, porque tu falou tanta coisa boa, deu tanta dica legal, que eu tenho certeza que o nosso público vai querer te procurar aí para poder fazer essa compra mais consciente. Na verdade, eu queria agradecer essa oportunidade, a Dani, a Gustavo dessa presença, a Maurício da Acelera. Menos a Luiz, né? Luiz você não quer conta. Maurício colocou no verdadeiro. E aí, o que acontece, né? Eu me encontro lá no Auto Shop Itapuã, né? Legal. Que, graças a Deus, é um shopping referência, né? Onde as pessoas chegam, é bem recebido, carro lá de qualidade, certo? O meu @ é CS Consórcio, né? O Instagram, pode consultar lá e onde quiser me encontrar no Auto Shop Salvador, Auto Shop Itapuã. Vou fazer esse recorte. Então, para quem ainda tem dúvida, né? Kleber Santana está lá conosco já há quase 2 anos, né? Lá no Auto Shopping Itapuã, dia e noite. E o que ele faz hoje? Ele faz justamente essa consultoria. Olha, como é o seu orçamento, o que dá para fazer, qual é a necessidade, é o carro imediato, pode esperar um pouco mais, né? Isso. E ele faz um trabalho bacana, porque ele vende o consórcio, vende lá a cota. Quando o cliente é contemplado, volta lá. E agora? Como é esse processo? Essa burocracia toda? Que nada, meu irmão, vem cá. Ele puxa. Resolve a vida do cidadão. cliente, resolve tudo. Lá. Ele Legal, já vê a loja que tem o carro que a pessoa está procurando, né? Lá. Ele vai, chama o vendedor e diz: olha, vamos aqui, vamos ajeitar a vida do meu irmão. E Legal. é isso que ele faz. Consultoria até o mesmo. final, né? Venda e muito pós-venda. bacana, muito bacana. 90%. O diferencial é esse. 90% dos meus clientes pegam o carro no próprio Auto Shop Itapuã, porque já tem uns parceiros lá tudo, eu já levo. Já bota o carro no caminho daí. Né? Isso. Muito bem. Credibilidade atrás. Credibilidade. Obrigada, bons negócios, viu, Kleber? Obrigado Estamos a você lá pela na oportunidade. torcida e no apoio sempre. Com certeza. Gustavo Brasileiro, eu não isso sabia aí. que era Gustavo Brasileiro. Gustavo Brasileiro, muito obrigada, viu, pela tua presença, por tudo aí que tu nos ensinou aqui nessa noite. A gente tenta compartilhar o que a gente tem no dia a dia, né? Assim, até confidencial uma coisa, a luta para estar aqui. Que bom que eu estou aqui. Que bom Agradecer, mesmo, porque que bom. eu estava com passagem comprada para ir ver minha mãe, que é aniversário dela, e aí a demora para poder te confirmar era justamente mudança, tal, mas consegui, deu certo, e que bom que eu estou aqui. Que bom mesmo, por essa eu me sinto oportunidade. privilegiada. Saúde sua mãe também. Diz como é o nome da sua mãe? Rosilene, ela vai ver. Saúde, Rosilene, saúde. Saúde. Obrigada por ter emprestado um pouquinho pra gente aqui, o Gustavo. E eu espero que meu pai fique orgulhoso aí da desenvoltura, que eu sou meio... Ficará. Ele, como profissional, vai ver que tu não deixou nada a desejar aqui, viu? Mas agradeço pela oportunidade de me colocar à disposição. Acho que passo rápido demais. Foi, um momento foi. bacana isso aqui. Valorizem isso aqui, Isso. porque para o consumidor, de fato, é um momento oportuno para tirar dúvidas, para enriquecer, né, seu arsenal de informações, Isso. aprender em si. Eu estava até vendo o anterior, né, do mês passado, e teve uma fala de Bahia,
que ele falou, que é uma coisa que eu gosto de colocar no meu dia a dia, que é fazer as coisas com amor. Porque a gente faz, de fato, se doando com o compromisso ali, que estou fazendo o meu melhor. Então, fazer as coisas com amor. E nessa minha passagem aqui pela Bahia, para Salvador, até vi que você também foi lá em Recife, conversou com o pessoal lá, lá de Recife, um abraço também, porque eu gosto demais da galera lá do Auto Shopping. E a gente está sempre aprendendo. Shopping do automóvel, né, de Pernambuco, Carlinha, lá, André, Darlan, nossos parceiros também. Então, assim, eu estou aqui nessa passagem aprendendo também com vocês. Aqui eu estou aprendendo. Então, agradeço pela oportunidade, aprendi demais com o consórcio aqui, com o seu Cléber, Dani, maravilha. Maurício e o Luiz não. Então, assim, que bom. Obrigada mesmo pela participação, que Gustavo está aqui conosco, né? O conteúdo foi excepcional e assim, a instituição que ele representa também não precisa, né, de dizer mais nada, né? Ele está, o Bradesco aí há muitos anos. Ele costuma dizer que a gente muda o sobrenome, né? Gustavo Bradesco. Exatamente, quando falou brasileiro. E todo mundo assim, Gustavo, não sei, deixa eu perguntar, porque é Gustavo do Bradesco. Eu sou Gustavo do Bradesco. Então, gratidão. Obrigado. Mesmo. E, assim, o que nós viemos fazer aqui é justamente, quando eu falo no início para vocês que o BN Autoscast coloca dentro do mundo automobilístico da Bahia, a ideia é essa, né? Então, assim, nós já trouxemos grandes nomes aqui, já falamos sobre corridas, sobre eventos, sobre marketing, né? E, assim, proteção nada melhor, veicular, né? E isso, nosso parceiro, que nós vamos falar daqui um pouco da PVS também, mas, assim, nada melhor do que isso. Assim, antes de tudo, antes do sonho, antes de adquirir o veículo, como eu falei, vai lá procurar, né, na página lá do BN Autos, ver o carro dos seus sonhos, mas aí, vou comprar como? Se eu não tenho lá o dinheirinho guardado, eu vou optar aqui por uma das formas que meus amigos me trouxeram. Então, o consórcio, o financiamento, duas excelentes opções, só saber a que cabe no bolso aí. Maurício, obrigada demais, né? Estamos aqui juntos, tentando tirar o melhor dos nossos convidados, né? Convidados tops. Pessoal, excelente aula, muito bom isso aí. E a pergunta que não quer calar, qual é o melhor, consórcio ou financiamento? Depende de você. O que você não pode esquecer é uma coisa, aqui uma fração do que é um carro. Não compre carro apertado, não compre carro no limite. Carro seminovo vai quebrar, tem seguro, manutenção, combustível, não vá no limite. Quando alguém me pede para comprar um carro, me fala assim, Maurício, eu quero comprar um carro de 35 mil, eu falo, você tem quanto na mão? Aí eu tenho 35, compro um carro de 30. Não, Maurício, mas claro, amigo, você vai pagar só de cara aí, de transferência, de IPVA, você vai pagar mais de R$1.000, você vai pagar quase 2.000 de seguro ou até mais. E vem cá, você está comprando um carro de 35 mil, não é um carro novo. E se esse carro der algum problema? Aí vai dizer, tá me desmotivando? Não, tô trazendo para a realidade. É realidade. Tem duas opções aqui para vocês. Escolha qual é o melhor. Eu não posso comprar um carro 0 km, compra um seminovo. Isso. Eu posso comprar um seminovo financiado e ir pagando um consórcio para lá na frente eu adquirir o meu veículo 0 km. Melhorar um pouquinho, né? Se planejem. Melhorar para um seminovo um pouco mais arrumado. Se planejem. E aí não adianta você ter a carta, você ter a aprovação do financiamento, se você comprar um carro ruim, tudo isso vai por água abaixo. Por isso existe o Auto Shop Itapuã, é isso, Dani? E nós falamos aí qual é o melhor, consórcio, né, o financiamento, enquanto nós deixamos aí nosso ouvinte pensando, né, fazendo as considerações, sonhando o que é melhor, nós vamos falar justamente dos nossos patrocinadores. Eu começo sempre pelo Auto Shopping Itapuã, eu até já dei um spoiler aqui no início, né, falando com os convidados da nossa excelente campanha que está no ar, que os lojistas estão lá para receber o seu seminovo, tanto faz, eu vou vender meu seminovo porque eu me apertei, porque eu vou viajar e não quero mais carro, porque eu estou comprando um veículo 0 km e a concessionária não pagou o que eu estava procurando.
Isso. Quer realmente se apertou, né? Ou então quer justamente assim, ó, não quero mais o carro. Vai lá. Auto Shopping Itapuã, suas 33 lojas, pagando até 90% da tabela FIP. E é dinheiro na hora, gente. Não tem burocracia. Já sabe onde tem a garantia, onde tem toda a referência de 17 anos no mercado, né? Então eu tenho certeza que não vai sair sem fazer um excelente negócio de lá. Aí vamos aqui ao BN Imóveis, aí o classificados de imóveis que mais cresce na Bahia, também com qualidade, com credibilidade, né? Tendo por trás o Bahia Notícias. Essa é a página boa. Você gosta Acelera Bahia, quando os meninos ficar, chegaram aqui, Maurício do Acelera. Do Acelera Bahia. Fica a identidade, Agora, tudo que qualquer pessoa vai buscar aqui no mundo automotivo, né? Assim, quem sabe, não vou lá saber a opinião de Maurício. Muito obrigado. Eu tô falando assim, ainda bem que meu parceiro tá lá, ó, vai perguntar pra ele mesmo, porque sabe muito. Eu fico lá no Instagram, Maurício, isso. Eu vou dizer que ela tá me mandando aula, direct. Ganho aula, viu? Semana passada ela tava me mandando direct perguntando o valor de uma Porsche que eu gravei. Então, o negócio tá bom aí, viu? Não, eu já tô perguntando tá bom, qual viu? é melhor. Porque eu tô trabalhando com a cocriação agora. Eu já tô me imaginando. Não é nem consórcio, agora é sonho. Tô cocriando. Cocriando, né? Cadê? E guardando dinheiro também, viu? Que eu não sou fraca, não. MT Enterprise, nossa parceira aí. Manu e Vini. O que eles andam aprontando aí? Ele tá com vários parceiros na cidade, hein, Maurício? É referência aí. Eu sei que eu vejo toda hora Maurício lá com MT Enterprise. Eles são desenrolados. Na verdade, quando você pensa em marketing automotivo, você vai pensar em MT. Eles sabem vender o seu produto, né? Eles sabem abordar o cliente da melhor forma possível. Eu estou falando do digital. O cliente não entra mais na loja hoje, né? Então ele vai no digital. Até no Auto Shopping tem as 32 lojas lá, todos eles estão trabalhando o digital. Quando o cliente entra ali, ele já sabe, não, vou na Oswaldo Veículos ali, porque tem um Gol que eu vi no Instagram, ano tal, e ele já vai olhar. E o que eu gosto, Maurício, é que eles entram, assim, eles entendem a realidade da loja primeiro. Isso. O tipo de carro, né? Perfil de cliente. Qual o perfil. E, assim, quais as plataformas que eles precisam anunciar, quanto que é o investimento. Eles fazem, assim, um processo consultivo semelhante ao teu, Kleber. Mas, assim, olha, não adianta gastar muito dinheiro se o estoque está baixo, ou então colocar a verba na plataforma que não vai dar resultado. Tem toda essa preocupação. Fora a criatividade, né? Que os meninos estão dando show. Fazendo aqueles filmezinhos no Instagram, estão mandando ver. Parabéns, gente. Obrigada aqui por nos acompanhar e dar essa força também por aqui. Oswaldo Veículos, uma das 33 lojas, nosso patrocinador aqui, pensou também em comprar carro de qualidade, com confiança, procedência, lá no Oswaldo Veículos. Ele está em 2 locais no Auto Shopping. Está na área nova, no S1, onde é uma área que nós montamos recente. Também agora na área central lá do Auto Shopping. Está tirando onda, Oswaldo. E o Oswaldo tem um know-how gigante no meio automotivo. Já vem de 0 quilômetro. Ele é o cara também que ali... Trabalhou comigo na Toyota. Dizer, ó, faça assim, compre aqui, pegue sua carta, faça desse jeito. Montou uma equipe legal. E vá com confiança mesmo. E ele tá comprando bastante carro lá. Aí faz assim, quem quer tal carro? Eu. Quem quer comprar tal carro? Eu. Aí, Luiz, tá dando trabalho, ele tá dando trabalho. Igor. E agora o nosso novo parceiro aí, CS Consórcio. Gostei mais do Instagram uma vez, dele, obrigada, Kleber. cs.consórcio. Foi assim? Foi esse arroba que tu deu mesmo? Bom, então grave aqui, viu, gente? Maravilha. Ó, o celular do Kleber aí também. Tá aí, pronto para fazer negócio. Esse aqui é o celular da empresa. Pronto, mas era da empresa. Tem um zap da empresa, onde tem uma menina que trabalha toda a parte. Mas competente também, alinhada com você, isso que importa. Entendeu? Bom, Igor, passa lá, a gente falando, né, justamente, realizou o sonho, comprou o carro, financiou da forma correta, fez o consórcio, adquiriu, né, da forma que preferiu. Aí tem que proteger o patrimônio. Para proteger o patrimônio, a PVS. Val esteve aqui conosco no podcast passado, deu um show também, explicou tudo o que é proteção veicular. Já pensou, Dani? Financiar em 48 vezes, um consórcio 48 vezes, você Deus livre, guarde, perder o seu bem. Não
tem porquê. Não tem porquê. Tem a PVS Cruel. com os preços lá que cabem no bolso e ela explicou tudo pra gente como é que funciona a associação, tudo que tá por trás, toda a credibilidade que também vem do nome da PVS. Um abraço, Vá, obrigado por estar aqui conosco. Como assim, né? Eita. Nossa casa. Agora eu ganho Rapaz, puxão de orelha. Não, rapaz. puxão de orelha vai ser coletivo aqui, Maurício. Rapaz! Foi o Luiz mexendo lá. Bahia Notícias, aí o canal que mais cresce, né? E a nossa casa, quem nos dá aqui todo o apoio e que nos permite passar aí tanta informação para vocês. Agora, quem chegou no finalzinho aqui, não conseguiu saber tudo que nós falamos no decorrer desse episódio, volta lá, vai na página do Bahia Notícias, procura lá no BN Autoscast, vê o nosso episódio completo e também os outros podcasts da casa, que estão maravilhosos, eu super recomendo. Maurício, hora de acabar, né? Já falamos demais por aqui hoje. Já falamos demais, já falamos como proteger o carro, como comprar o carro, e uma coisa que está na cabeça de todo mundo, que martelando, parece que é obrigatório, né? Comprar um carro elétrico hoje parece que é obrigatório. A gente vai desmistificar isso no próximo episódio. Nosso próximo episódio falamos sobre isso. E já pedi para vocês, viu? Curtam lá nosso podcast no final, recomendem, deixem lá as perguntas. De repente, o que nós não conseguimos aqui passar para vocês hoje, pode deixar as perguntas que nós voltamos com as respostas. Muito, muito obrigada pela audiência. Até breve com o nosso assunto, que Maurício já deu spoiler aqui. Vamos falar dos elétricos. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.